Jesus, né? E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 13. Nós faremos a leitura dos versículos 31 a 33. Hoje vai ser a primeira aula onde a gente vai falar sobre duas parábolas, curtíssimas, mas com conhecimento, com profundidade que vem de Deus. Duas parábolas que falam sobre o reino dos céus. E a gente pode, sim, desfrutar desses textos, levar para as nossas vidas, sermos desafiados, entendendo que isso também é a palavra de Deus, para que vivamos bem, para que vivamos glorificando a Jesus. Estamos estudando, fazendo uma série de estudos nas parábolas de Jesus. Essa é a nossa quarta aula. E vamos fazer a leitura dessas duas parábolas, que também se encontram no Evangelho de Marcos, a parábola do grão de mostarda, né? E a parábola do fermento só encontramos em Lucas, e também a parábola do grão de mostarda encontramos em Lucas. Nós atentaremos ao capítulo 13 de Mateus, a fim de que nós foquemos em um texto, numa leitura, para que não fique confuso, mas faremos essas interpolações em cada evangelho. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 13, versículos 31 a 33. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar? Bondoso Deus, lemos a sua palavra, que é a sua revelação. Por isso pedimos ao seu Santo Espírito para iluminar o nosso entendimento. Porque não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa força, mas pelo seu poder, Deus, pelo seu Espírito, que nós podemos compreender esses textos, a fim de que a nossa vida, Pai, seja um reflexo de quem é Jesus para este mundo que tanto necessita do seu amor e da sua graça. Que sejamos desafiados essa manhã, que sejamos confrontados a abandonar nossos pecados, a fim de que o nosso viver seja para a sua honra e para a sua glória, a fim de que também nós, Pai, vivamos bem com isso. Louvado seja o seu nome, no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, e aqui nós encontramos duas parábolas que eu entendo que são parábolas muito conhecidas. Acredito que todos os irmãos já ouviram sobre essas parábolas. São parábolas curtas e que são parábolas que vão falar, como o próprio Jesus fala aqui, parábola sobre o reino dos céus. Existem tipos de parábolas, né? Jesus, ele fala sobre alguns tipos de parábolas, sobre o reino, sobre a volta de Jesus, sobre salvação, sobre como nós devemos amar o nosso próximo. Existem tipos de parábolas que nós podemos entender e compreender aqui conforme Jesus ensina nos seus contextos e quais são as suas intenções, né? Recapitulando, a parábola ela não é um conto de fadas. Parábola é uma história que não precisa ser real, mas que se utiliza de elementos reais e muito comuns da realidade, elementos que as pessoas entendem o que são e sabem quais são as ligações e quais são as suas implicações, não apenas visíveis, mas aquelas questões mais profundas. Como, por exemplo, Jesus ele vai falar em algum momento que é necessário que a semente de trigo ele seja plantado para que morra, para que assim venha a brotar. E ali ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Não chega a ser uma parábola, mas Jesus se utiliza de um elemento da cultura daquele povo, que aquele povo entendia ainda mais sobre plantio, entendendo que aquilo fazia sentido. Realmente, a semente é plantada, ela precisa morrer então para ela poder então brotar. E Jesus faz disso como uma figura de linguagem para que aquelas pessoas que são menos instruídas no contexto de Jesus ali possam entender também quais são os princípios do reino de Deus. Como as promessas de Deus no Antigo Testamento estavam se cumprindo nele e ao se cumprir nele tinha implicações para a eternidade. Jesus utiliza, então, de parábolas de uma forma muito simples, porque é uma linguagem muito simples para que as pessoas possam entender as verdades do reino de Deus de uma forma
Simples. É por isso que eu estou incentivando os irmãos a participarem muito dessas aulas. E quando nós lemos essas parábolas, eu quero persuadir os irmãos a falarem sobre o que os irmãos entendem sobre essa parábola. E eu quero começar hoje lendo novamente cada parábola aqui. E eu queria passar o microfone para que os irmãos participassem e me falassem o que vocês entendem sobre essas duas parábolas. A primeira parábola, vou ler de novo aqui, é a parábola do grão de mostarda. E diz assim, versículos 31 e 32 de Mateus 13. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Lembrando, o reino dos céus é comparado a isso, né? Eu queria saber dos irmãos o que os irmãos entenderam. Qual é a informação e a mensagem simples que Jesus está querendo trazer aqui para os irmãos, não apenas aquele contexto, mas para nós hoje. Queria ouvir o que os irmãos têm a dizer. O microfone vai estar passando. Só levantar a sua mão. Um de cada vez. Bom dia. Eu entendo nessa parábola do grão de mostarda que Jesus quis mostrar para cada um de nós que ninguém é incapaz de pregar o Evangelho, de fazer com que ele chegue ao conhecimento daquele que ainda não tem o conhecimento de Cristo. Então, existem pessoas que falam: eu não prego o Evangelho porque eu não sei falar. Não é nada disso. Deus é bem claro nessa parábola aí. Ele mostra que todos nós somos capazes de pregar o Evangelho, de um jeito ou de outro, mas devemos sempre pregar. Muito bom, seu Elias, muito bom. Mais alguém? Doriana? Essa questão eu vou nessa mesma linha do seu Elias, só que na questão assim do reino de Deus, assim, do Evangelho, que para nós aqui no mundo parecemos ser nada, né? A palavra de Deus, o reino de Deus aqui nesse mundo pode parecer, né, que não tem influência nenhuma, que não tenha grandiosidade, que seja muito pequeno, como um grão de mostarda e tal, mas que, quando plantado devidamente, quando nós pregamos o Evangelho, como o senhor Elias falou, o efeito disso é grande, né? A mostarda, o grão de mostarda, quando, na verdade, dá-lhe a sua árvore, ela acho que cerca de 2 metros, 3 metros de altura, ou seja, fica enorme. E aí o reino de Deus também, a gente às vezes diz assim: mas eu não tô vendo resultado, né? A gente não vê que as coisas, que a nossa pregação ou falar de Cristo para outras pessoas, a gente pode achar que não tem resultado, mas em algum momento, e no momento devido, na verdade, que Deus determinar, isso vai ter uma repercussão ou um efeito, né, gigantesco, principalmente na eternidade, né, que, na verdade, as pessoas que ouvirem a palavra, elas e forem alcançadas pelo Espírito Santo, elas herdarão o reino de Deus. Então, eu acho que a gente acha que não está fazendo nada, mas que isso vai trazer realmente uma propagação muito maior. Sim, existe um contraste muito grande nessa parábola, né? De um grão pequenininho com uma árvore frondosa, né? Existe um contraste muito claro aqui. Então, isso tem tudo a ver, sim, né? Eu queria ler, então, agora a parábola do fermento. A parábola do fermento, ela não parece assim tão óbvia. No entanto, as pessoas que ouviram originalmente essa parábola entenderam ela, tanto que o contexto que está sendo contado essas duas parábolas está no contexto ali do semeador, a parábola do semeador, a parábola do joio, duas parábolas que Jesus ele contou e que seus discípulos pediram explicação.
Essas não. Essas a gente vai ter outras parábolas ainda nesse contexto de Mateus 13, que os discípulos e quem estava ali não pediram explicação porque entenderam aquilo que Jesus estava querendo comunicar. Eu vou ler aqui agora então a parábola do fermento. Diz assim o versículo 33 de Mateus 13. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Eu queria ouvir dos irmãos o que os irmãos entenderam dessa parábola. Alguém? Eu vejo assim, o fermento ele é um elemento que em algumas passagens ele não é usado de forma positiva, né? Mas ao contrário aqui nessa parábola ele tem justamente esse efeito de ser extremamente positivo no sentido de que a partir do momento que você adiciona o fermento ali na mistura, numa receita, não tem como mais isso retroceder, né? Não tem como não crescer. E eu vejo que é justamente esse o efeito do reino de Deus. Ele não tem como retroceder. Às vezes a nossa limitação, né? Justamente falando da pregação do evangelho, às vezes a gente se vê limitado, e, enfim. Mas a questão é que o evangelho ele só expande. Não tem como ser contrário a essa realidade. Então eu entendo dessa forma. Esqueci de ligar o microfone. Mais alguém? Lá atrás? Aqui no meio? Essas duas parábolas que Jesus nos conta, elas são parábolas que elas se complementam, né? É interessante ver como Jesus ele torna familiar elementos da cultura, elementos do dia a dia das pessoas. Até então a gente estava vendo a questão do plantio, né? A gente viu a parábola do semeador, a gente viu a parábola do trigo e do joio, agora a gente viu a parábola do grão de mostarda, tudo se remetendo à agricultura, que era algo muito comum, era a forma de viver da maior parte das pessoas daquela época, né? Mas Jesus utiliza, nesse mesmo contexto, um outro elemento tão comum quanto, que é a mulher na sua casa fazendo pão. É algo muito comum isso, ainda até hoje é assim, né? E Jesus utiliza desses dois elementos para falar sobre o reino dos céus. E aqui a gente vê duas parábolas que se complementam uma na outra. Um vai falar do aspecto externo, do que é o evangelho, do que é a pregação do evangelho, do que é o reino dos céus, e outro é um aspecto interno, do que faz o evangelho, o que faz o reino dos céus internamente, né? Então ambas elas falam do reino de Deus nesses aspectos complementares, ou seja, essas duas parábolas juntas falam sobre uma integralidade, algo integral do que o evangelho, do que o reino de Deus faz na vida das pessoas, né? Vamos começar então pela parábola do grão de mostarda. Então Jesus ele realça aqui a diferença, como a Doriana falou, e o texto deixa isso muito claro, é uma parábola de contrastes, onde a gente vê um grão de mostarda, Jesus ele fala ali que é o menor de todos os grãos, e também uma árvore que chega a 2, 3, até 4 metros de altura. É uma árvore que realmente ela tem esse porte, né? E era uma planta ali, um tipo de vegetação ali comum nas hortas das pessoas, né? Por mais que a pessoa, eu planto trigo, outro planto cevada, outro planto só uvas, era muito comum que no terreno daquelas pessoas tivessem o grão de mostarda, tivesse um pé de mostarda ali, porque era uma especiaria muito comum daquela região do mundo, né? Então era muito comum que tivesse ali. Então Jesus se utiliza do grão de mostarda para ensinar então algo que na mentalidade das pessoas praticamente todo mundo tinha um pezinho de mostarda em casa, então Jesus utiliza desse elemento para falar sobre o reino dos céus. Pessoas simples, pensem, pessoas simples, analfabetas, que moravam na Galiléia, que era uma região extremamente vista com maus olhos pelos judeus, né? Era a parte mais norte de Israel, era a parte que para muitos judeus não era nem considerado mais povo de Deus. Os discípulos foram escolhidos naquela região, né? Pescadores, pessoas mal vistas como Mateus, por exemplo, que era um coletador de impostos para o Império Romano, um judeu ali que coletava impostos para o Império Romano, que era um império que oprimia. Então, assim,
Eram pessoas que estavam ouvindo aquilo e Jesus estava ensinando da forma mais simples para que todos entendessem os princípios do reino de Deus. É interessante ver como os 3 evangelhos eles fazem uma diferença entre os tipos de terreno aqui, né? Em Mateus a gente vai encontrar que é campo. Lá em Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32, que é onde tem conta a parábola do grão de mostarda, vai falar que é a terra. E lá em Lucas, capítulo 13, 18 e 19, onde conta novamente essa parábola, vai falar que é a horta, né? Vai chamar de horta. E é interessante ver como os escritores eles falam sobre o mesmo assunto e tentam expressar de formas diferentes, mas sem perder a profundidade daquilo. Então Jesus, em outro momento, ao falar sobre fé, olha só que interessante. Jesus ele vai falar lá em Mateus 17, versículo 20. Vai falar que Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tivessem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Novamente, Jesus utiliza da figura do grão de mostarda, que era uma figura da realidade ali, né, para falar sobre fé. Então a fé também é comparada a esse grão de mostarda, o reino de Deus e também a fé. Então os discípulos já tinham ouvido essa parábola do grão de mostarda. Então quando Jesus ele aplicou isso à fé, eles já sabiam quais eram as implicações que tinham, que aquele simbolismo tinha na vida das pessoas ao falar sobre o grão de mostarda, né? Mas tanto em Mateus como Marcos dizem explicitamente, olha só que interessante, que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. A gente sabe hoje que o grão de mostarda não é a menor semente de todas. Não é. Para você ter uma ideia, o grão de mostarda ele tem um diâmetro de 2 milímetros, mais ou menos. Mas se você pegar um grão de morango, uma semente de morango, é muito menor que 2 milímetros. Correto? Né? Não é verdade? No entanto, o contexto imediato da passagem, não o contexto remoto, o contexto imediato faz com que compreendamos que o grão de mostarda era o menor grão conhecido naquela região. Era comum ali, né? Tendo uma ideia, só um título de curiosidade, o morango, na verdade, ele é um produto de cruzamentos genéticos. Então, o morango, como a gente conhece hoje, surgiu no século XVIII, em 1700 e pouco, né? Então, Jesus não falaria sobre um grão que surgiria 1700 anos depois, né? Então, só um título de curiosidade aqui. Mas, para compararmos, né? Nós sabemos hoje que o grão de mostarda não é o menor grão existente. A gente sabe disso. Não é a menor semente que existe. Mas Jesus utiliza da menor semente que se conhecia naquele contexto local, no contexto imediato ali com quem Jesus está conversando. Mas a intenção de Jesus não está estritamente nesse tamanho da semente. Jesus não está a fim de ensinar botânica, não está a fim de ensinar agricultura para ninguém. Jesus tem a intenção de falar que da menor semente que viria uma árvore muito grande. É uma história, é uma parábola de contrastes, do menor para o maior. Os efeitos, aquilo que parece, como a nossa irmã Doriana falou, aquilo que parece insignificante, pequeno, sem nenhum valor, aquilo ali Deus usaria para fazer algo grande, e que não serviria apenas para ser grande, mas para que fosse impactante e relevante para a vida de muitas pessoas, né? A gente vê aqui na conclusão dessa parábola, né? Então a árvore crescida, aqui como a gente encontra, né, depois do grão de mostarda, ele cresce, né? Na segunda parte do versículo 32, que a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Existem 3 passagens no Antigo Testamento onde Deus ele fala sobre uma árvore onde as aves do céu, os animais da terra, vêm ali se aninhar. Eu queria ver essas 3 passagens com os irmãos. Uma está em Daniel, capítulo 4, versículo 12. Daniel, capítulo 4, versículo 12.
Diz assim: a sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. Essa é uma das passagens, né? Essa aqui é uma visão que Nabucodonosor ele teve, né, de uma grande árvore que depois, com a explicação ali que ele recebe do profeta Daniel, aquela árvore era uma representação de quem era Nabucodonosor, e aqui era uma previsão do que aconteceria com Nabucodonosor. Nabucodonosor, essa árvore seria cortada. Nabucodonosor, na vida dele, ele viraria uma espécie de homem parecendo um animal, né, para que ele fosse humilhado e se convertesse ao Senhor. Deus ele usa desse momento da história para fazer isso com Nabucodonosor, né? Mas Nabucodonosor, nessa visão, é representado por essa árvore que acolhe os animais, e as selvagens e as aves dos céus aqui para que encontrem morada, né? Então, nesse contexto de Daniel, o Império Babilônico, que era o império onde Nabucodonosor ele era o grande imperador, era o maior império da Terra naquele momento, ele era esse império mundial, onde todo mundo se sujeitava a ele. Isso tem uma implicação daquilo que Deus faz na vida de Nabucodonosor, isso tem uma implicação messiânica também. Porque a gente vai ver também em Daniel 2, que existe uma pedra ali que é lançada nos pés daquela estátua feita de vários materiais, e essa pedra ela se transforma numa montanha e ela se espalha sobre toda a terra. São profecias muito próximas uma da outra aqui, né? Então, o que Jesus está falando sobre o reino dos céus, ele está aplicando aquilo que já era conhecido, que foi aplicado a Nabucodonosor, e que isso agora estava sendo aplicado ao reino dos céus pelo próprio Jesus, que é o rei desse reino, né? Então, compreendemos dessa forma que a plenitude daquilo que um dia foi Nabucodonosor se dá em Jesus Cristo de uma forma plena. Outra profecia que nós encontramos aqui que fala a respeito disso é Ezequiel 31, versículo 6. Ezequiel capítulo 31, versículo 6. É uma profecia de condenação contra o Egito, aqui o contexto, né? E diz assim o seguinte: todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos, todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam às suas sombras, né? Aqui existe um paralelismo, né? Falando sobre as aves, os animais e os povos. E nisso a gente consegue interpretar que esses animais, por assim dizer, aves, como a gente vê na parábola do grão de mostarda, é um símbolo para representar a humanidade. Né? Nessa profecia nós encontramos isso. E aqui existe uma observação de Deus sobre quem era o Egito, de que também, de uma forma muito semelhante à Babilônia, houve um momento em que os povos da terra se sujeitavam ao Império Egípcio, por assim dizer. Né? Então encontramos também uma referência. Mas, no capítulo 17 de Ezequiel, versículo 23, nós encontramos algo também muito similar quanto à árvore de animais se aninhando ali junto nos ramos da árvore. Ezequiel 17, versículo 23, vai falar o seguinte: no monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos, e ele tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. E aqui é uma profecia de restauração. É uma profecia messiânica. É uma profecia sobre o próprio Jesus, que estava sendo trazido aqui em Ezequiel 17. Né, versículo 23, né, vai do 22 ao 24, essa profecia. E é muito interessante ver que o cedro aqui é o elemento, é a árvore utilizada nesse contexto. Tanto nesse texto, nos dois textos de Ezequiel que a gente leu, a figura do cedro que nós encontramos aqui. E aqui no versículo 23 do capítulo 17 de Ezequiel, vemos a clara a intenção de restauração de Deus, e ele compara isso a um cedro, a uma árvore, onde também animais, aves dos céus também se aninharão, de uma forma muito semelhante que encontramos em Mateus 13, quando Jesus está falando sobre
esse grão de mostarda que se torna uma árvore e que as aves dos céus estão ali junto, né? Então as aves são um símbolo das nações da terra e Jesus ensina que o reino de Deus pode parecer sem importância e insignificante. E novamente, eu torno à tona aqui o público para quem Jesus está falando. Jesus está falando com galileus, com pescadores, com agricultores, pessoas analfabetas, pessoas que não tinham conhecimento da lei como deveriam ter, não era culpa delas, mas por causa do jugo que eram colocados sobre elas, né, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. E esse povo estava então sendo chamado para ser instrumento de Deus no crescimento do reino. Então os apóstolos, eles pregaram essa mensagem do reino, e olha só que interessante, os apóstolos eram pescadores, eram pessoas com pouca instrução, mas Deus utilizou das coisas pequenas para fazer dessas coisas pequenas algo grande, algo que tem implicações até hoje. Se a gente está hoje aqui, no dia 20 de julho de 2025, é porque teve algum efeito. Falando sobre o mesmo assunto, falando sobre o mesmo Senhor, participando do mesmo reino. Isso teve um efeito maravilhoso. De fato, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que parece pequeno, insignificante, na boca de galileus daquela época, do primeiro século, na boca de pessoas com pouca instrução. Quando esses mesmos galileus eles são batizados pelo Espírito Santo, né, em Atos 2, pessoas do mundo inteiro falam assim, mas esse povo não é galileu? Como que a gente está entendendo ele na nossa própria língua? Nós viemos daqui, de acolá, nós viemos de todos os lugares do mundo e a gente está ouvindo de galileus as maravilhas de Deus, eles bendizendo ao Senhor na nossa própria língua mãe. Então, existia uma admiração naquela época de pessoas pouco instruídas fazendo coisas extraordinárias. E foi o que aconteceu com esses homens que estavam ouvindo e com esses homens que estavam falando aqui. Dona Clarice, por favor. Só um minutinho, Dona Clarice. A Marielle vai levar o microfone. Eu estava pensando aqui que Deus falou que a semente é lançada na terra e ela tem que morrer. Então, a gente, quando fala com uma pessoa, com alguém, que a gente fala de Deus, e muitas vezes na hora a gente fala sobre o que Deus é na vida da gente, né? Eu penso assim, que então a gente lança a semente para aquela pessoa, só que na hora a pessoa não vai. Então por isso que ela tem que morrer e Deus tocar no coração dela para ela ver que aquilo que eu falei era certo na vida dela, porque a semente então lançada ela não vai produzir na hora. Sim. E muitas vezes a gente quer que ela, da hora, a pessoa já aceita. Exatamente. E muitas vezes não é assim. Exatamente. Da hora do tempo de Deus, né? Com certeza, né? Tanto que é interessante ver como Deus, como Jesus aqui, que é Deus, obviamente, ele utiliza desse elemento do plantio. Ele não fala de algo que acontece de repente, fala sobre algo que acontece progressivamente. Então, os apóstolos, eles pregaram essa mensagem, que dura até hoje, né? E o que era, então, o culto no passado, no Antigo Testamento, o que não era conhecido pelas nações, agora se faz conhecido para todas as nações. Então, a pequena semente hoje é essa árvore que abriga gente de todo tipo, de todo lugar, né? Olha só que interessante. Jesus, ele chama 12 apóstolos, 12 discípulos para andar com eles ali de uma forma mais pessoal. Jesus tinha outros discípulos, mas ele chama 12 para serem seus amigos ali e para serem seus apóstolos. A gente vai ver lá em 1 Coríntios 15, versículo 6, o apóstolo Paulo falando sobre a veracidade da ressurreição de Cristo. Ele falando sobre de ser um fato que Jesus ressuscitou, e ele vai defender a ressurreição de Cristo. E ele fala sobre 500 irmãos que de uma só vez viram Jesus ressuscitado. De 12 foram para 500. Depois, lá em Atos 2, no dia do Pentecostes, com a pregação de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 41, o texto nos fala que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. De 12 para 500, para 3.000, hoje para bilhões de pessoas que conheceram a Jesus e que amam
a Jesus, né? Isso aqui vai continuar crescendo. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que é plantado e que se torna uma árvore frondosa e que serve de abrigo para todas as aves dos céus. Continua crescendo e vai continuar assim crescendo, porque é Deus quem plantou essa árvore, é Deus quem sustenta essa árvore. As pessoas que estavam ouvindo ali a parábola do semeador e a parábola do joio, acabaram de ouvir duas parábolas sobre a colheita que teriam ali. Então, logo em seguida, ouvindo essa parábola do grão de mostarda, aquelas pessoas já estavam conscientizadas de que esse intento de Deus, esse empreendimento de Deus teria sucesso. Teria sucesso, seria uma colheita farta, ou seja, as pessoas ali alinhadas agora no reino de Deus, seria muita gente, seria abundante, teria gente assim, à torta direita, povo de Deus sobre toda a terra. Diga, Doriana. Nesse caso, por exemplo, quando fala sobre o fermento, que dividiu a farinha em 3 partes, a gente pode entender nessa questão aí de que Jesus estava mostrando ali que essa expansão do reino de Deus ia para além de Israel, ia para além daquela terra onde estava sendo pregado o evangelho naquele momento, né? Assim, não sei se eu estou correta, estou certa no meu pensamento, mas assim, porque o fermento, a Marielle falou muito bem que em todas as outras partes da Bíblia era como se fosse uma coisa do mal, né? Era sempre para mostrar alguma coisa ruim. E aqui Jesus traz o fermento justamente para mostrar que aquele plantio, aquele colocar a palavra ali na determinado lugar, pregar a palavra, pregar o evangelho, ia fazer com que esse evangelho se expandisse, né? Ele crescesse, ele fosse além, como você falou muito bem agora, em todos os lugares se prega o reino de Deus. E assim, começa sempre por alguém, por uma única pessoa, e que depois isso vai se expandindo e vai crescendo e vai se tornando grande, né? É isso mesmo. Então, a gente já vai chegar na parábola do fermento, né? Mas tem a ver com tudo isso, com essa expansão. E Jesus ele está falando sobre 2 parábolas, relembrando, complementares, que falam sobre uma expansão externa e interna. A gente vai ver também quais são essas implicações. É interessante que no Evangelho de Marcos, a gente encontra que a parábola do grão de mostarda, lá nos versículos 30 a 32 de Marcos, Jesus vai falar sobre... Olha só a forma como o evangelista Marcos ele fala. Disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeada, é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos não tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Olha só como o evangelista Marcos fala sobre esta parábola, né? Marcos ele tem a intenção no seu evangelho de falar sobre o poder de Jesus e o poder do evangelho. Então ele torna essa parábola, ele coloca nessa parábola, ele usa muitos superlativos, muitas coisas também que trazem tônica para os efeitos que Jesus está comunicando. Então muitos, né? O Evangelho de Marcos vai falar dessa forma, porque o seu objetivo é falar sobre o alcance do Evangelho e do poder de Jesus no mundo, né? É interessante demais como a gente percebe essas minúcias dentro de cada estilo dos textos bíblicos e aqui dos evangelistas, né? Mas a gente sabe que nesse texto então do grão de mostarda é que muitos ainda precisam encontrar refúgio e descanso, e que essas pessoas estão em diversos lugares. Muitos precisam encontrar refúgio e descanso. Nós também um dia precisávamos encontrar refúgio e descanso. Se você precisa de refúgio e de descanso, o reino de Deus é semelhante a esse grão de mostarda, que está crescendo e que tem lugar para te abrigar, para te colocar ali, para te dar um lar, para te dar uma casa, para te chamar de filho de Deus. Existe esse lugar. Esse lugar é o reino de Deus. E quando o reino de Deus, né,
Então, o evangelho do reino for pregado em todos os lugares. Então virá o fim, como a gente encontra também lá em Mateus 24:14. Quando o evangelho do reino for pregado em todos os lugares, então virá o fim. Enquanto isso, o evangelho, o reino dos céus, continua crescendo. Essa árvore continua crescendo cada vez mais. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém daqueles que Deus separou desde antes da fundação do mundo vai ficar de fora. Existe um convite sincero para que todos venham a participar e se aninhar debaixo dessa árvore, para que não fique mais desamparado, com medo, sofrendo. A gente sabe que com Jesus a vida se torna às vezes mais difícil, mas a gente está abrigado. A gente tem uma identidade. A gente sabe a quem recorrer. A gente sabe a quem nós nos reportamos. Um reino sem um rei não é reino. O reino dos céus tem o seu rei, o Senhor Jesus. E nós podemos nos alinhar junto a Ele nesse reino de amor. E a próxima parábola é a parábola do fermento. Mariellen disse ali sobre o fermento, né, que ele geralmente na Bíblia é utilizado como algo ruim, né, ele tem uma conotação ruim, tanto isso se dá ao contexto judaico, né, dos pães sem fermento na festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, né, que o fermento ali não era visto como algo bom, né, e Jesus ele falou sobre o cuidado com o fermento dos fariseus, né, está falando então de doutrina, de falsas doutrinas, mas aqui nessa parábola Jesus fala de uma forma positiva sobre o que é o fermento. Então Jesus utiliza outra imagem comum do dia a dia daquele povo, uma mulher fazendo um pão, né? E ontem eu perguntei para minha esposa, Mariellen, você acha que vale a pena comprar 20 quilos de pão? Ela falou assim, Narciso, por que a gente vai precisar de 20 quilos de pão? Agora eu te respondo. A quantidade de fermentos, eu fiquei na mente dela e agora eu vou responder. A quantidade de fermento que é utilizada aqui, 3 medidas de fermento, isso dá aproximadamente 20 quilos de farinha, melhor dizendo, 20 quilos de farinha, mais ou menos, essas 3 medidas, né? Ou seja, isso dá pão, 20 quilos de pão é bastante, né, dona Sandra? Dá para uma renca comer, né? Dá para uma renca, né? Dá mais ou menos mais 100 pessoas, né? Eu fiz uma conta lá, de meio que conta de padaria mesmo, né? naquele papel de pão. Não, brincadeira. Mas um pão, geralmente, ele pesa um pão francês pesa 60, 70 gramas, por aí, né? Isso dá 20 quilos de pão, isso dá uns 3, 4 pães franceses por pessoa. Você aguenta comer 4 pães assim no café da manhã? Aguenta, seu Elias? 4 pães de manhã? Só um. Então, é pão para muita gente comer, né? Então, olha só como que Jesus, de uma forma intencional, está utilizando de uma figura de uma mulher fazendo um pão para muita gente. Ou seja, a parábola ela já fala sobre um grande propósito também. A parábola já está falando sobre uma grande intenção que o reino dos céus tem para as pessoas. Está falando ainda mais sobre alimento, está falando ainda mais sobre comida. Pô, uma coisa muito boa, que é algo que a gente que é interno, fica interno a nós e nos mantém de pé, né? Então o fermento, como conhecemos hoje, né, ele é limpo, ele é saudável, ele tem até um gosto bom, mas no contexto onde Jesus estava, ele se dava através de uma massa que ficava parada uma semana. Né? A massa, como que fala? Levedura mãe, né? Que fala assim, né? A massa mãe, que serve para fazer pães assim para vários anos, se duvidar, né? Aquela mesma levedura, ela serve para vários pães ao longo de várias semanas, meses, até anos, né? Dependendo de como você produz esse tanto de levedura aqui, né? Então Jesus ele não tem a intenção de falar sobre a nocividade daquele fermento. O propósito aqui novamente não é o fermento, mas o efeito do fermento. Jesus está falando sobre o efeito do fermento ali, não do fermento propriamente dito. Porque Jesus ele utiliza, de fato, cuidado com o fermento dos fariseus. Falei agora há pouco. Ele está falando de algo objetivo, de algo que existe. E esse fermento é uma figura para doutrina que os fariseus ensinavam. Mas aqui nessa parábola, Jesus está falando do efeito que o fermento tem. E ele compara o reino dos céus a isso, né? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de pães até ficar tudo levedado, né? Então o fermento, eles fazem a massa crescer e permeia integralmente, né? Tanto que deixa lá, né,
faz o pão, faz a massa, sova a massa e deixa descansar ali a massa para que a massa ela dobre de tamanho. E geralmente dobra de tamanho, né? Então, depois de misturados a farinha, então o fermento ele não pode mais ser encontrado. A Maria Ellen disse isso, né? E você não encontra mais o fermento ali. Você não consegue separar aquilo ali mais de uma forma comum. Talvez quimicamente tenha como, mas de uma forma convencional, né? A gente fazendo pão em casa. Puxa, não quero tirar 5 gramas de fermento aqui. Ficou muito grande esse pão. Não tem como. Acabou. Misturou, já era. Faz parte. Se tornou uma coisa só. O fermento com a massa, né? Então a parábola nos mostra que o fermento, ao ser colocado na farinha, ela se espalha até transformar integralmente a massa. Então olha só que interessante. A parábola do grão de mostarda, ela fala sobre o efeito, o reino de Deus e os seus efeitos externos, aquilo que é aparente. Por exemplo, igrejas sendo plantadas é algo que diz respeito ao grão de mostarda. Faz sentido dentro disso. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que se torna uma árvore. Igrejas sendo plantadas. Pregação do evangelho em países transculturais. Pregação do evangelho na nossa igreja. Lembrando, teremos evangelismo semana que vem, né, em decorrência ao aniversário da UPH. A igreja toda está convidada. Faremos um evangelismo aqui no bairro. Isso também é algo referente ao grão de mostarda e à árvore que continua a crescer. Né? Pregação do evangelho, quando a gente está no nosso trabalho, a gente fala de Jesus para as outras pessoas, quando a gente ensina os nossos filhos em casa a ler a Bíblia, isso tudo diz respeito a uma árvore que continua crescendo, a um evangelho que continua expandindo. Discípulos em todas as nações, pessoas que se amam, quando a gente ajuda missionários fora daqui, que a gente talvez nem conheça, né? Pessoas ao redor do mundo que estão sofrendo por causa do evangelho, né? Isso também são demonstrações visíveis, aparentes de algo que está em expansão, de algo que está crescendo. No entanto, a parábola do fermento, ela fala sobre o outro efeito. Lembram que eu falei no início? Essas duas parábolas são complementares. Uma fala sobre o efeito externo e a outra fala sobre o efeito interno. A parábola do fermento fala sobre o poder do reino em sua influência, em como nós estamos influenciando as pessoas a ouvirem a Jesus. Fala também sobre os aspectos da vida, sobre as nossas demandas, sobre as nossas dores, sobre a nossa personalidade, fala sobre o nosso modo de viver, a forma como glorificamos a Deus. Tudo isso fala, dentro da parábola do fermento, diz respeito a como vivemos o Evangelho. E a pergunta que devemos fazer aqui: como que um seguidor de Jesus deve viver a sua fé? Como que um seguidor de Jesus deve pregar o evangelho para si mesmo, muitas vezes? Às vezes, por causa da nossa limitação, por causa do nosso pecado, nós nos rebelamos contra Deus e não queremos saber do evangelho. Nessa hora, meu irmão, é que nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos, afirmar as verdades do reino de Deus, do reino dos céus, para nós mesmos. O reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a essa expansão, mas também é semelhante a essa integralidade do poder dele em nossas vidas, de uma transformação de dentro para fora. É isso que diz respeito ao evangelho, né? O reino de Deus, ele deve ser vivido dessa forma completa. Enquanto nós vivemos, somos transformados pelo Espírito Santo, somos confrontados, nós também devemos ir de uma forma externa, mas também de uma forma interna. Isso é algo que nós não devemos abrir mão. Isso é algo que nós devemos viver de uma forma integral. O evangelho, ele não deve ser vivido de uma forma parcial. O evangelho não é só quando a gente vem no domingo de manhã, no domingo à noite na igreja, e nos outros dias da semana nós vivemos como mundanos, como ímpios. Nós devemos viver de uma forma integral. Como que nós estamos influenciando o lugar onde nós estamos? Como que nós estamos comunicando Jesus onde nós estamos? Será que a gente tem ensinado, através das nossas ações, através das nossas falas, que Jesus é alguém que não se importa com o pecado? Será que nós estamos ensinando que Jesus, ele é só mais um cara legal que entrou na história e que ensinou muitas coisas legais para a gente viver bem? Será que nós estamos ensinando que Jesus
ele se torna mais alguém favorável, que é conivente com as práticas pecaminosas que os outros praticam? Será que nós estamos ensinando isso na nossa vida? Ou será que nós estamos ensinando sobre um Deus de amor, que abomina o pecado e que salva o pecador? Será que nós estamos ensinando isso? Será que nós estamos sendo instrumentos de Deus sobre isso? Será que, de fato, estamos sendo seguidores de Jesus e a nossa fé ela tem sido relevante de uma forma salvífica nos lugares onde nós estamos? O Evangelho ele pode ser relevante em vários contextos, mas ele precisa ser relevante de uma forma salvífica. É importante que nós, como crentes, como povo de Deus, construamos escolas, hospitais, construamos várias instituições que acolhem e trazem misericórdia para os outros que tanto precisam. Mas se tudo isso não tiver a motivação de amar Jesus e de pregar o Evangelho para pessoas que precisam ouvir do Evangelho, a gente se tornou mais uma instituição do mundo. A gente se tornou mais uma organização, mais uma ONG, por assim dizer. Mas nós precisamos, sim, a todo momento, levar Jesus à frente, sabendo que nós participamos deste reino, que está em expansão. E nós devemos, então, levar quem nós somos também. Não a nossa própria natureza, mas levar a nova humanidade que Jesus tem construído em nós, que Jesus tem feito em nós. Porque saímos das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E por isso nós proclamamos as virtudes daquele que nos salvou. É isso que nós encontramos lá em 1 Pedro 2. Nós participamos de um reino, esse reino é ativo, esse reino ele proclama, e esse reino precisa ser vivido, não discursado apenas, mas vivido. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que essas duas parábolas nos falem sobre a importância de nós proclamarmos, não apenas para o mundo, mas para nós mesmos, as verdades daquele que nos salvou. As virtudes daquele que nos ama, a fim de que Jesus seja conhecido cada vez mais, não na vida dos outros apenas, amém por isso, mas que Jesus seja cada vez mais conhecido no nosso interior e vivamos para a glória dele de uma forma integral, de uma forma total, de uma forma geral, em tudo que nós formos fazer, que Jesus seja glorificado, amém? Queria abrir esse momento para pergunta, acho que o Luiz César tem uma contribuição ali. Mais uma colocação, que eu acho que está muito nas entrelinhas das duas parábolas ali, né? Até juntando o que o senhor Elias comentou, dona Clarice, e uma palavra do pastor Patrick, que comentou na primeira aula sobre as parábolas, né? Que tanto a germinação, a transformação da semente de mostarda num grande evangelho, numa árvore gigantesca, e tanto no efeito do fermento que, por um lado, ele era enxergado como uma coisa ruim, porque ela apodrece a massa, né? Nesse sentido, ele é positivo pela ação do Espírito Santo. Você comentou ali que saiu de Jesus foi para 500, com certeza não foram 500 que viram, mas 500 foram movidos pelo Espírito Santo, conseguiram enxergar a Jesus, depois os 3.000 no dia de Pentecostes, né? Então, acho que a ação do Espírito Santo ela é muito importante. Quando você faz uma coisa, que você coloca primeiro a oração para que Deus haja através daquilo que você vai fazer, que vem o crescimento. Com certeza, é isso mesmo. É um agir de Deus. A gente vê que a semente ela não se planta sozinha. A gente vê que na parábola Jesus conta que um homem pegou e plantou no seu campo um grão de mostarda. Então, Jesus está falando sobre algo ativo da parte de Deus. O reino dos céus é semelhante a esse grão. Então, quem tem autoridade para fazer isso? É o próprio Deus. Então, é Ele quem não apenas planta, é Ele quem cuida, é Ele quem zela, é Ele quem faz frutificar aquilo, é Ele quem faz se expandir, né, crescer cada vez mais. É o próprio Deus quem faz isso, né? É interessante essa parábola do grão de mostarda, porque nos faz perceber que a gente não deve desprezar os pequenos começos. Nós não devemos tratar as coisas de Deus como coisas insignificantes, por mais pequenas que sejam. Eu lembro uma vez, no seminário, eu tive um colega que ele não gostou da nota que ele recebeu de um dos professores. E ele foi exortado, porque a nota era muito baixa mesmo,
Mas um dos professores que conversou com ele, falou assim, olha, o serviço pastoral é assim. Às vezes você vai fazer muitas coisas que aparentemente não tem efeito nenhum, mas isso vai moldar o seu coração. Isso vai fazer com que você persuada cada vez mais na perseverança do Senhor. E nós devemos, sim, olhar até mesmo para as coisas que aparentemente são insignificantes. Pensem, gente, galileus no meio do Império Romano, sendo chamados para serem esse grão de mostarda que se tornaria hoje os efeitos que nós encontramos agora. A gente está falando sobre o mesmo reino agora. A gente está tendo acesso a palavras de Jesus para aquelas pessoas simples hoje, 2000 anos depois. Então, sim, nós não devemos desprezar os pequenos começos, porque quando Deus age, Deus está agindo e ninguém pode impedir. E Deus ele continua a nos abençoar nisso, né? Mais alguma contribuição, meus irmãos? Seu Elias. Por coincidência, essa aula de hoje está coincidindo com a coisa que eu fiz ontem. Ontem eu replantei umas mudas, arranquei as que estavam, cortei e replantei. Aí, terminando de replantar na minha hortinha lá, eu falei assim, Senhor, estão plantadas. Agora, quem vai fazer dar o fruto é o Senhor. E eu vou esperar. Então, é isso que nós temos que fazer na pregação do Evangelho. Eu preguei, Senhor, eu falei. E agora vou deixar nas mãos do Senhor para que dê fruto. Exatamente. A nossa missão é pregar. Quem converte os corações é o Espírito Santo. Né? Não é pela força, nem pelo poder, mas pelo Espírito de Deus. Eu gosto sempre de trazer à memória isso que Deus ele falou a Zacarias. Porque às vezes a gente quer fazer tudo pela nossa própria força. A gente menospreza mesmo, não vai dar fruto, não tem o que fazer. Mas Deus ele age. Se Deus ele continua a agir, quer dizer que ele tem um propósito nisso, porque o nosso Deus ele não erra. Né? É isso mesmo. Deus ele continua a agir, ele quem vai dar o sustento para tudo que nós fazemos. Mais alguém? E às vezes a gente nem vai ver. Hebreus 11, exatamente sobre isso. Heróis da fé que esperaram a promessa e morreram sem ver. Boa colocação, dona Iva. Por exemplo, quando Deus ele falou para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas quando ele foi chamado, Abraão não viu isso. Mas lá em Gálatas fala que Deus pré-anunciou o evangelho para o crente Abraão. Chama de crente ainda. Então, Abraão faz parte das mesmas promessas que nós participamos hoje. E Abraão morreu sem ver. Os heróis da fé de Hebreus 11 morreram sem ver. E Deus continua agindo. Deus é maravilhoso, gente. Nossa, Deus é maravilhoso. Mais alguém, gente? Há uns tempos atrás eu plantei umas mudas de couve e teve duas que estavam lá querendo morrer. Alguém chegou lá em casa e falou assim, Cid, mas essas duas aqui não... Essa não vai dar. Eu falei assim, vai porque ela foi plantada igual as outras. Ela vai dar. Só que não sou eu que vou fazer ela dar. Então, passou um tempo, eu tirei as folhinhas que estavam estragadas assim em volta dela, que estava quase morrendo. De repente, subiu. Então, nós temos que não só plantar, mas cuidar. Com certeza, com certeza. Não podemos ser negligentes, né? Não podemos... Hélio, lá atrás, por favor. Lá atrás, Mareli. Não, aí dá para ir lá. Não, ao ouvir a aula, né? A gente vê algo belo que há na parábola, em ambas as parábolas, que, na verdade, é o poder transformador que o reino de Deus traz para as nossas vidas, né? Enquanto a gente aguarda um espetáculo que seja feito, algo grandioso, para que a gente possa divulgar a mensagem do Evangelho, Deus se apresenta de maneira simples, né? Quase que invisível, assim como o grão de mostarda e o fermento. E isso tem um reflexo para nossas vidas, né? Às vezes, no ambiente que a gente vive, a maneira como nós vivemos, que pode ser simples, singela, mas só o fato da gente lançar a semente ou estar no meio pregando o Evangelho pode se transformar em algo grande que transforma tudo ao nosso redor, né?
Exato. Essa palavra que você falou é muito importante, invisível, né? Às vezes a gente não vê os efeitos ali de uma forma imediata. Mas a gente sabe que no nosso interior, alguma coisa está acontecendo, e a gente sabe que é Deus agindo na nossa vida. E a gente sabe que em todo tempo Ele continua a agir e a perscrutar o nosso coração e a moldar o nosso coração segundo a sua vontade. O fermento ele tem esse poder, como a gente viu na aula, de integrar totalmente na massa. O reino dos céus é semelhante a isso, a esse efeito. E precisa. O desafio da nossa caminhada com Deus é que o Evangelho tenha efeito na integralidade da nossa vida. Inclusive, meu irmão, naquela área que você não quer que Deus mexa. É nessa área que Deus ele tem que atuar também. É nessa área que você precisa ser transformado. A gente precisa abandonar tudo e seguir a Jesus. E é difícil? Claro que é. Mas vale a pena. Vale a pena. E precisamos viver isso de uma forma intensa, poderosa. Isso só se dá através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mais alguém? Isso. Isso, às vezes uma palavra é suficiente. Sim. É isso, o Evangelho ele frutifica. Né? Não é pelo nosso poder. É uma alegria, é um privilégio Deus ele ter nos escolhido para participar disso. Deus ele não precisa da gente, mas é porque Ele nos ama que Ele nos chama para participar junto com Ele. Amém, meus irmãos? Vamos orar então para encerrar nossa aula. Eu queria convidar o presbítero Paulo para fazer essa oração de encerramento. Pai, nós somos gratos mais uma vez e nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, agradecendo por este momento de aprendizado, de aula, momento que o Senhor mostra para nós a importância, Pai, que temos no Teu reino e para o que fomos chamados. Pai, que o Senhor possa continuar trabalhando na nossa vida e que nós possamos sentir o desejo, Pai, a satisfação, a vontade de falar do Senhor, Pai, de anunciar o Teu reino, Pai, de poder transmitir a Tua palavra onde quer que fomos. Por isso, continua a nos santificar, continua a nos mudar, continua a moldar a nossa vida, a nos transformar, a fazer de nós pessoas, ó Pai, sim, com problemas, com defeitos, ó Deus, pessoas pecadoras, mas que o Senhor cada dia mais trabalhe na nossa vida e que o Senhor possa restaurar a todo momento a nossa dignidade e que possamos entender aquilo que o Senhor quer e que possamos ser realmente proclamadores do Teu Evangelho. Pai, que possamos anunciá-la e não nos preocupar, mas deixar com o Senhor, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa realizar as Suas obras. Fica conosco, nos dá um domingo abençoado no Senhor e que tenhamos realmente a alegria de poder viver com o Senhor em todo o tempo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Temos